pegar mais uma aqui do CESP, aonde ele cita. Quanto maior a quantidade de instruções contidas em um processador CISC, mais complexo e mais rápido ele se torna. Bem, é uma questão bem interessante, questão inclusive bem recente, cobrando aquilo que eu falei, não está mais aquela divisão de RISC e CISC. Então meio que ele cobrou uma história, né? Mas não deixou de ser uma questão interessante. O problema dessa questão é o seguinte, nós sabemos que o CISC contém uma quantidade complexa de instruções. Então, mais complexo ele se torna. Só que ele não se torna mais rápido. O RISC que seria mais rápido. O RISC é reduzido, então se torna mais rápido. Então, eu poderia falar que ele se tornaria, às vezes, mais o quê? Mais eficaz. Né? Ou seja, ele consegue ter uma quantidade maior de instruções, então no que ele faz ele pode ser mais eficaz. Mas não necessariamente eu vou falar que ele é mais rápido. Então, o erro está aqui, ó. Não é quanto mais instruções, mais rápido ele será. Então, isso aqui, esse mais rápido, já cairia na ideia do RISC, não da instrução, da arquitetura, perdão, CISC. Então, é uma questão bem feita, mas esse mais rápido aqui tornou a resposta errada. Bem, a próxima questão que nós iremos pegar aqui sobre o processador, questão da ESAF, onde ele fala lá. Uma das características do processador Intel Xeon é, letra a semelhança de arquitetura com os processadores Intel Celeron, principalmente nas velocidades de acesso à memória cache L1 e L2. Letra B, a ausência das memórias cache L1 e L2. Letra C, o seu alto desempenho sendo normalmente utilizado para equipar servidores. Letra D, a semelhança de arquitetura com processadores AMD Duron, principalmente na velocidade de acesso à memória cache L1 e L2. Letra E, a capacidade de equipar uma placa-mãe para 4 processadores, sendo que os outros 3 podem ser Pentium 3 comum ou Intel Celeron. Lembra do Xeon, que nós vimos nos slides anteriores? Vamos voltar. Sempre bom a gente dar uma conferida. Xeon foi feito para equipar qual tipo de computador? O servidor de rede. Tanto o Xeon como o Itânio são processadores feitos para esse tipo de computadores. Então, voltando à questão, temos que focar nisso. Por isso que eu falei que tem que conhecer os modelos, está sempre lendo, porque esses modelos mudam muito, estão sempre mudando. Hoje eu estou falando de um, daqui 3, 4 meses já saiu um mais novo no mercado. Então, nem sempre é bom ficar amarrado só o que você viu hoje, agora. Então, está sempre lendo, é importante para estar se atualizando. Então, o Xeon nós sabemos que equipa servidores, né? Então, eu tenho aqui o quê? Só pode ser a letra C. Por quê? Porque a letra A, a arquitetura dele não é similar ao Celeron. O Celeron é um processador baratinho, é aquele mais humilde da Intel. Letra B, a ausência das memórias cache L1 e L2, nosso próximo tópico. Todo processador hoje vem com memória cache, já vou adiantando até o próximo tópico que nós iremos estudar. Letra C, ó, o seu alto desempenho, sendo normalmente utilizado para equipar servidores. É para isso que foi feito os processadores Intel Xeon. Letra D, semelhança com Duron, também não. Né? Porque o único Duron não é nem processador feito para servidor, lá o da AMD. E letra E, equipar a placa-mãe com 4 processadores e os outros 3 podem ser Pentium 3 comum Intel Celeron, não. Você não vai misturar uma placa-mãe, processadores de servidor e processadores de computadores comuns, desktops. Então a letra C é a que se encaixa nessa questão. Tá vendo? Eu acho uma questão muito técnica. A ESAF trabalha com essa ideia. ESAF, às vezes as provas ESAF trazem questões um pouco técnicas. Então é sempre bom estar acompanhando aí o que há de novo em tecnologia. Senão você pode, às vezes, dar mal em uma dessas questões. Próxima memória a ser estudada será agora a memória cache. Memória cache é uma memória muito comentada em prova. Sempre você vai pegar uma prova que cobrar hardware, que lá pode estar sendo cobrada a memória cache. Também faz parte aí dessas memórias que nós estamos estudando. Por que eu deixei a memória cache
para depois do processador. Eu falei da ROM, falei do HD, falei da RAM, falei do processador e agora eu estou indo para a memória cache. Que a memória cache é uma memória que ela está contida dentro do processador. Eu não citei ela quando eu falei de processador, porque eu deixo para citar ela separadamente. Mas ela é uma memória que está presente dentro do processador. E ela tem diversas características, todas essas podem ser cobradas em concurso. Então vamos lá. Primeira característica, memória rápida. Então a cache, ela é uma memória extremamente veloz. Eu posso adiantar que ela é mais rápida do que a RAM e nem se fala com relação ao HD. Ela só não vai ser mais rápida do que quem que eu citei anteriormente, que é a memória mais veloz de um computador, o registrador. Porque o registrador está ali no cérebro do processador. A cache, ela estaria logo após, dizemos assim, vamos colocar ela em segundo lugar na nossa hierarquia. Função da cache, acelerar a velocidade de processamento do computador. Poxa, professor, mas como é que acelera a velocidade de processamento de um computador? Vou explicar. Então vamos lá. Você pode fazer esse teste aí na sua casa, só analisar esse desenho a gente consegue pegar. Quando você vai pedir para abrir um programa pela primeira vez, vamos supor que você ligou o seu computador. Ligou o seu computador e você vai abrir um programa pela primeira vez, que seja o Word, o Excel, o PowerPoint. Quando você for abrir, o processador ele vai requisitar esse programa que você está pedindo para abrir na cache. A cache vai fazer uma análise se nela tem ou não tem a instrução e o dado desse programa. Se tiver a instrução e o dado desse programa, o programa vai abrir rápido para você. Por quê? Porque como ela é uma memória mais rápida, ela já retorna o que o processador quer de uma maneira bem mais veloz. Então o programa praticamente ele é aberto de imediato. Se esse programa que você pediu não estiver na cache, ela vai ter que negar e o processador vai ter que pedir lá para a memória. Memória, eu posso chamar de principal, a RAM. Como a RAM é uma memória mais lenta do que o processador, pode ter aquela demora. Geralmente aparece aquela tela do Word, do Excel, aquela apresentação. Então, quando você notar que existe uma demora na execução do programa, é porque aquele programa não encontra na cache. Então, se aquele programa tiver na cache, abre mais rápido. Se ele não se encontra na cache, ele vai abrir mais lento. Então, essa é a ideia dela. Por isso que a função dela é essa, acelerar a velocidade de processamento. E quando ela acelera a velocidade de processamento, você passa por algumas características. Por exemplo, existe a característica do cache hit, que a gente pode chamar de acerto, e o cache miss, que nós podemos chamar de erro. Por exemplo, quando o processador pede a instrução na cache e ela tem aquela instrução, gerou no seu computador o que nós chamamos de cache hit, ou seja, gerou um acerto de cache. Aí a máquina fica rápida. Quando o processador requisitar e a cache negar, aquela instrução não está lá na cache, vai se gerar um cache miss, ou seja, um erro de cache, a cache negou. Aí é o momento que a memória RAM que vai ter que se virar. Aí por isso que a máquina ficou um pouquinho mais lenta. Aí em cima dessas características, você tem que saber que ela também é uma memória o quê? Volátil. Ou seja, toda vez que você desligar o seu computador, essas informações que o processador requisita saem da cache. Por isso, geralmente, quando você liga um computador e vai abrir o programa pela primeira vez, o programa demora mais. Exatamente porque a cache ainda não tem essa instrução. E o legal dela é que ela trabalha com um sistema extremamente inteligente que consegue ir capturando aquilo que você vai usando com mais frequência e armazenando na cache. Por isso, na medida que você vai usando o computador, você pode notar que a abertura e a execução de algumas tarefas vão ficando mais rápido. Por quê? Porque é a cache que está agindo aí nesse caso. Outra característica, memória de pequena capacidade. Isso é uma característica fatal para a prova. Varia entre 256 KB a 12 MB em processadores mais avançados. Pode notar que ela é bem menor do que a RAM. Lembra da RAM? Falamos entre 1 GB e 16 GB. Muito menor do que o HD. Lembra do HD? 160 GB a 2 TB.
Então a cache, quando ele pedir comparação entre, porque geralmente ele vai pedir cache, RAM e HD. São as que geralmente você tem tamanhos a serem definidos. A cache ela vai ser aí a menor dessas três, ok?